Taekwondo novo com essas telas esquisitas. Eu pus meu filho pra jogar, ele meia hora ele cansou. Começando mais uma entrevista e hoje a gente vai entrevistar o Alck, um dos caras mais respeitados na história do Taekwondo e que vocês mais pediram. Então o Alck, eu conversei com ele no IVE e ele apareceu para jogar, para fazer a entrevista com a gente. Então, pô, vamos começar a entrevista. E com a participação do Ágilos, né, Ágilos? E aí, cara, tudo bem? Então, Vamos Alck, seja começar essa bem-vindo, cara. entrevista. Vamos lá, Ô, Alck, Alck. queria O que você povo quer saber, dissesse vamos lá. pra galera quando começou a Irmandade, quando você entrou no jogo, blá blá blá. A galera queria saber um pouco em relação a isso. Olha, a história começou uns 7 anos atrás, quando eu comecei a jogar Taekwondo, na versão 0.5, beta 0.5. Naquela época, o Taekwondo era totalmente diferente e não tinha nenhuma corporação, não tinha nada disso. A gente só fazia amizades pelo chat. Na época, na 0.6, que começou a ter a opção de fazer corporação dentro do Taekwondo. Mas desde a 0.5 a gente já tinha os amigos, que a gente minerava, fazia PVP, ou ficava brincando, porque o Taekwondo era muito pequeno, tinha acho que 3 ou 4 nodos na época, era muito pequenininho. E a gente ficava lá brincando, minerando, até um belo dia que apareceu um engraçadinho que ficava azucrinando a vida de todo mundo, atirando, pegava nos portal. E aí o pessoal começou a brigar com ele no chat, a reclamar. Aham. E ele falava, zoava com a gente, né? E a gente falou assim, então a gente vai fazer uma corporação para te perseguir. E aí nós fizemos uma corporação na época que era Andrômeda. Foi a primeira corporação. Mas essa Andrômeda nunca existiu no jogo, porque na época não podia fazer corporação no jogo. Aí, quando saiu 0.6, a gente já era um grupo da Andrômeda que sempre corria atrás do Borg. Que na época também o nome dele não era Borg. Acho que eu nem lembro qual que era o char do Borg antes de ser Borg. Era Gold não sei o que. Tinha um Gold no nome. Era o Goldbot, se eu não me engano. Aí a gente começou a perseguir o Borg como corporação mesmo. Só que quando saiu a 06, em vez da gente criar a corporação Andrômeda, a gente criou a corporação Irmandade. E o pessoal começou a juntar. E o Borg também, do lado dele, ele montou a Deathlaw. E chamou um monte de pessoas para jogarem com ele também. E aí começou a briga dessa época, lá da 0.6. Então daí aí criou a Irmandade. E tinha rixa mesmo com o Borg naquela época, já naquela época? Tinha, o Borg já entrou no jogo brigando com a gente. É, Começou a entrevista, jogar no mesmo dia, a gente já tava brigando com ele. em entrevista ao Borg, ele falou que não havia rixa, ele só queria matar. Não, pelo Era lado dele, sim, né? isso que Pelo eu ia jeito que ele falar. Do lado falou, ele entrava dele, no jogo e atirava em quem ele só quisesse. zoava, mas a gente levava o negócio mais a sério. Entendeu? O Borg não levava a sério. Ele entrava e ficava, tipo, atrapalhando o jogo dos outros. E Aham. o pessoal queria fazer um negócio sério. Então a gente começava a perseguir ele, brigar com ele. Pro nosso lado era sério, pro lado dele não era tão sério. Aí, Depois a coisa acabou se invertendo, né? Aham. Aí depois ele criou a DL, porra. Mas aí já foi quando criou já foi o Taekwondo Gold, já na época ou não? Não, ele criou a DL na Não. 0.6. Inclusive ele criou a DL no jogo antes da Irmandade. Que a gente tinha a Corporação Andrômeda, mas a gente não tinha montado a corporação no jogo. A gente só montou a corporação no jogo depois que ele já montou a DL. Porque, tipo, na época tinha muito bug, era meio complicado fazer. Tinha umas regras para montar a corporação. E a gente não montava assim tão fácil. Então a gente ficava mais assim no nome. Quando ele montou a Deathlaw, aí o pessoal falou assim: então vamos montar uma corporação também, vamos montar. E a gente montou.
E ele, inclusive, na época falava que corporação não servia pra nada, que naquela época não tinha nada, e não servia mesmo. A única coisa, uma corporação na época do 0.6 era o que você faz em uma fleet, praticamente, assim, um grupo de chat do pessoal. Só tinha isso, não tinha nada, não tinha nenhum recurso de corporação. Não dava pra você administrar nada, você tinha apenas a lista dos membros. Ó. Aí da onde tirou o nome Walk? O Walk. O meu nome era pra. Eu tava tentando fazer Skywalk. Mas aí já tinha o Skywalk. Que inclusive era da Irmandade. Aí eu fui e fiz o Walk. Falei assim, vou fazer uma parte mais. Um nome curto aqui. Que não é Walk, né? Skywalker. Né? Mas Ah, aí eu abreviei pra Walk. Ficar mais curtinho. Entendi. Bom, um dos caras legais que já quando lançou 2008, lançou o Gold do 2008, o Walk, teve alguma decepção com o lançamento do Gold? O lançamento do Gold foi uma decepção total, né? Porque eles refizeram. Na época era o 05 que tinha sido refeito. Aí foi o 05, 06, 07. Até o 07 tava ótimo. O Taekwondo tava ficando bom. Aí quando lançaram o 08, eles refizeram o Taekwondo. Remodelaram tudo. E ficou diferente. Aí Nossa. o 08 e não deu muito certo. Aí eles, logo depois que eles viram que não deu certo aquela remodelada, eles remodelaram de novo pro 09. E o 09 já lançaram o Gold. E quando lançaram o Gold tinha mais bug que a versão 08. Tinha muito bug, era praticamente a gente não era uma versão pronta. Ninguém falava que era uma versão pronta, Ninguém falava. Era bug pra porque todo tinha lado. bug, tinha muito Bug bug. no Tanto é, portal, bug de canhão. Você saltava, entrava no nodo, parecia que tava vazio, de repente você explodia porque o cara atirou em você, você não viu. na E era, versão anterior, a 09, quando eles lançaram, o Taekwondo ficou quase 2, 3 semanas que você não conseguia jogar, porque você entrava, era muito lento, era extremamente lento. Quando eles criaram aquele gelo transparente, eu lembro que tinha um sistema que acho que eles erraram e o Ice Ball, sistema né? ficou cheio daquele gelo. O sistema Ice Ball. inteiro. Aí você entrava, era um lag fenomenal, não conseguia se mover. Então, tipo, não, ficamos 2, 3 semanas sem poder jogar na versão 09. E, mas era legal nessa época, assim, quando eles lançavam as versões, né? Que sempre tinha aquela rixa, ia todo mundo pro ICQ, ficava o pessoal do Borg azucriando, a gente azucrinando. Tanto que aí a gente começou a criar aqueles vídeos, né? Não. Aquele vídeo do Borg lá, o diário do Borg, coisa assim, foi criado exatamente na troca de uma das versões, se eu não me engano, a 08. A gente tava todo mundo esperando. Aí a gente lançou a 08 e pôs aquele vídeo lá do Borg no canal. Aí eu não lembro o nome do cara que era o lá da Hoplon. Ele escreveu no chat pra gente, pô, metade da Hoplon parou pra ver esse vídeo. Eles Nossa, estavam cara. falando, muito legal, nós paramos tudo aqui pra ficar vendo o vídeo. Aí também o Borg também deu um desconto, né? Porque ele fez o vídeo o pessoal da DL fez o desconto, né? Fez o vídeo da Que Irmandade. Isso aqui. porcaria. Daí começou. Quando a gente lançou aquele vídeo, aí passou uma semana eles lançaram um vídeo deles. Daí como a gente fez outro, aí eles fizeram outro e ficou um faz-faz de vídeo total. Por É. um período. Então foi mesmo uma rixa do pessoal da DL Irmandade. Eu acho que na época só tinha essas duas corporações, né? Era DL e Irmandade. Você tinha que escolher entre as duas. Foram as duas primeiras, né? Surgiram e cresceram rapidinho. Depois começaram a surgir outras. Teve gente que saiu da DL e montou Corp. Teve gente que saiu da Irmandade, montou Corp. Mas isso acontece em todos os jogos. Não tem como a corporação crescer e não ter gente que sai e monta outras. Isso é. Então, Borg, um dos caras que saiu foi o Necromancer e o. Eu esqueci o nome do outro. O Necromancer. Não tem aqui, desculpa, é o outro.
E o Corinto saiu do pessoal da Irmandade e fez a Conduta, cara. Na época, o Necromancer teve algum problema na Irmandade? E ele disse, pô, vou fazer uma Corp na minha ideologia. Acabou. Não, a história da conduta foi bem diferente. Eu não lembro os detalhes assim, mas eu lembro que a conduta é... Cara, o que eu tenho aqui no site do Taiko 2008 era o líder é o Kane Skywalker, da conduta. Aí tem aí vai escrever outro, uma conduta 1000. Aí era o Scanner Skywalker, um tal de Márcio Ferreira. Aí depois tem mais uma, que é uma subcópia da conduta. Mas aqueles que Conduta fizeram a Indústria. Conduta era pessoal da Irmandade. Isso era do pessoal da Eles Irmandade. não eram da Irmandade. Não era da Irmandade? Não eram da Irmandade. Eles É, eram um então, pessoal de uma outra que começou a jogar no Taekwondo, mas eles não queriam entrar na Irmandade. Aí eles falaram assim, nós vamos montar. Eu falei assim, tudo bem, vocês montam, a gente ajuda vocês aí. Eles montaram. Aí eles foram levantando a conduta. Eles não eram da Irmandade. A A Irmandade gente teve queria que eles subcorpos? entrassem. A A Irmandade teve gente... subcorpos? Tipo, aqui tem uma tal de R Antares que tem o teu nome como contato. Sim, a Antares era a E uma nossa Rogue Squad subcorp. também. E R Rogue Rogue Squad. Squad. Isso. A gente teve várias subcorps porque tinha muita gente. Teve uma época que a gente chegou a ter, não cabia. Tinha um limite, acho que era 100, ou era 50, não lembro o limite exato, sei que não cabia. Então era necessário criar subcorps para poder caber todo mundo. não Entendi. cabia na corporação, no caso. Caber na corporação, né? A conduta também teve duas, mas que é a conduta 1000 e a conduta Indy, né? Que já muita gente. Engraçado que a DL não tem subcorpos. A DL tinha sim, Mas não era DL, não sei o que. Era outro, era um nome meio não era decepado. DL. A Airborne mesmo foi uma subcorp da DL. Tá. A Thunderbird tinha o mesmo logo da DL, né? Não sei se era o caso. Thunderbird foi uma subcorp da DL montada pelo Borg. Thunderbird Space Force. Tem algumas aqui listadas da Syndicate, Trapa Warriors, Trampax Carga, Templários, Space Star. Templários Mais também dois foi da aqui. DL, né? Tem uma City Libra Corporation. Uma líder uma tal de Rose. Nem... Na Rose. época eu tentei listar essas corpos, mas o pessoal não passava informação. Essa Storm Rose ela era Hunter. amiga do Borg, depois ela acabou brigando com ele. Essa Siri queria ficar neutra. Porque existia bem isso aí, né? Gente que queria jogar igual. Entra no EVE e não quer fazer PVP. Fica lá só querendo minerar. Então tinha um pessoal que era meio queria ser neutro, mas acabava se misturando no meio, acabava entrando na briga. Leva partida de todo lado. Eu era um. Adorava pegar o pessoal lá. Tá o pessoal lá querendo pegar novato. Eu falei, ih, cara, não precisa não, cara. Joga sozinho. Melhor. Os caras, porra, cara, já fica quieto aí. Aí mandava tiro em mim. Eu gostava de jogar sozinho. Mas eu participei de uma Copa um bom tempo lá. Nem lembro o nome daquela Copa que eu participei. O bate-volta e meia a gente batia de frente com a DL também. Mas depois eu acabei largando pra tentar terminar aquelas missões todas pra conseguir montar de Jin que eu nunca consegui montar aquela nave. Minha A das Ah, minhas. corporação, a corporação ela é legal quando ela está na fase de crescimento. Quando ela chega num certo patamar, começa a ter muita gente, começa a ter muitas ideias, fica difícil controlar uma corporação grande, não? É muito complicado. Eu Eu no acho. Taekwondo não tive oportunidade de ter corporação com mais de 100 players, mas no EVE eu já tive. Nossa, com mais de 100 players é uma coisa muito complicada. Demanda um tempo muito grande, né? Pra você poder falar com todo mundo, dar diretriz, saber quem tá fazendo o quê. Eu acho que é muito complicado mesmo. Realmente se você não tem um tempo Extremamente. hábil pra fazer isso, né? É por isso que eu nunca me Não, aventurei a você tem ser que chefe de usar corpo. as ideias de empresa, né? Definir. Cada um faz um pouquinho, ficar dividindo tarefas, mas mesmo assim você fica muita coisa sobrecarrega, né? Eu cheguei a ter vezes eu logar no jogo e aparecer 5, 6 chats ao mesmo tempo querendo falar comigo, entendeu? Coisa absurda, não.
Não. E na época do Taekwondo 2008, Alck, havia alguma, dizer assim, alguma briga de ideologia no TS da Irmandade? Não, sabe, o TS nosso sempre foi muito bem humorado. Uma coisa era muito legal no nosso TS é que a gente era muito bem humorado. A gente se divertia pra caramba no TS. Nosso TS era muito divertido, sempre foi divertido. É isso que eu... Até Então, tem uma os da... episódios, né? Aham. O pessoal assim, mais perguntava em relação que o cargo da pessoa da Irmandade, o maior cargo da pessoa da Irmandade, era seu status de major, né? Ou seja, existia uma pretensão do pessoal da Irmandade querer nivelar todo mundo em um só nível, ninguém manda em ninguém, é uma democracia, não sei o quê. Sim, sim, isso era a Irmandade sempre foi, nunca foi mandada. Sempre foi um grupo, né? Nunca teve um líder só, assim. Era eu, mas só que eu era o líder, não era eu que mandava, cada um mandava na sua parte, entendeu? Uhum. Então os majores mandavam tanto quanto eu, não tinha assim esse negócio, o que o Walker fala faz. Não era não, cada um fazia do seu jeito. É, Funcionava muito bem. o pessoal até tirava onda, pô, os filhinhos de Walker, mas verdadeiramente era. Todo mundo dava, né, dava uma opinião, dizia, pô, acho isso, isso, isso. Bora fazer assim. Eu acho que, assim, na relação do TS, a maioria vencia ou não? Era, pô, bora seguir essa reta aí. Não, sempre a maioria vencia. Sempre pela maioria. Até tem muitas coisas que eu não gosto de fazer e acabava fazendo por causa da maioria. Hum. Isso foi levado pro pessoal do IVE quando tu entrou no IVE ou não? Sim, quando a gente veio pro IVE, a gente trouxe a mesma metodologia. E da, Mas no da- IVE não funcionou muito, não. Não, é porque o IVE você tá, não é fã. Mas assim, e o pessoal que saiu contigo, e além do nuclear, teve mais gente, com certeza, saiu contigo pra jogar o IVE Teve ou não? muita gente que ainda joga comigo. Um cara que é famosíssimo, ninguém sabe quem era, que era o Mercenário. Vocês lembram do Mercenário? Não lembro. Não lembro também não. Então, esse daí, ele era um player da Irmandade. Na época, ele montou uma corporação chamada Mercenário. E ninguém sabia que ele era da Irmandade. Ele jogava sozinho. Ele era tipo É, Agros, assim, era o cara mais sozinho. Então, Só mercenários tá aqui. jogava. no decorrer do jogo do Mercenary. 2008, Alck, houve muita, né, briga, guerra entre, porra, PVP entre Irmandade e DL, blá, blá, até que um dia a DL saiu do jogo. E como a Irmandade foi primeiro a DL, né, já tava uma pretensão da DL sair do jogo, e saíram do jogo. E a Irmandade ficou com a plena maioria no jogo. Eu não entendi muito, é porque depois a Irmandade aguentou um pouco, né, e a DL voltou, e depois os dois saíram junto completamente. Foi Mas o retorno da passaço, não? DL não foi o Borg. O pessoal que É. voltou dizendo que era DL. Mas não era. E quem ficou foi a Arborne, né? A Arborne era tipo assim. O problema é que o Eve não é igual ao Taekwondo. Então não adianta imaginar que quem joga Taekwondo vai conseguir jogar Eve, porque são dois jogos bem diferentes. A única coisa que eles têm Totalmente. é que são de ficção. Mas então, o que aconteceu? A DL saiu e muita gente quis ficar da DL. E eles ficaram na Airborne. Só que a Airborne, tipo que desbandou completamente da DL, não tinha nada mais a ver. Então teve muita gente que veio pro Eevee e quis voltar. E aí eles não quiseram voltar na Airborne, eles quiseram voltar novamente como DL. E eles voltaram como DL. Mas na época que saiu a primeira vez, quando saiu o Borg, saiu a massa da galera, a Irmandade ainda continuou no jogo, assim, levando ou não? Continuou normal, a gente nem pensava em ir pro Eevee na época. A gente tava lá legal no Taekwondo, aí veio Airborne e tal. A gente só começou a pensar em vir no Eevee quando eles lançaram a, a atualização, que foi uma atualização que ficou muito ruim. Eu não lembro exatamente qual foi a atualização, mas isso já era no Gold. Aham. Mas do Não foi Gold eles atual... mudaram.
Foi a atualização que permitiu que o pessoal comprasse nave, arma, Diabo 4 dentro do jogo. Aí pô, perdeu a graça completamente, né? Você chegava no jogo, comprava uma Não, nave. já foi depois dessa daí, Foi. entendeu? A gente Não, já dali eu já, comprava nave. já. Naquele ponto ali eu já me desinteressei do jogo. Nessa época que comprava nave, a Irmandade tinha o Perseu. E o Perseu é um advogado e ele gastava uma grana assim, tipo 2, 3 mil reais comprando nave pra galera todo mês. O cara Então havia bonzinho. uma. Não, eu sempre soube disso, né? Tanto é que eu até já ganhei do PC. Mas assim, Essa eu então não sabia. existia na Irmandade um cara que ajudava assim não, né? Mas Bancava. Bancava bancava o pessoal, os financeiramente. seus jogadores. Havia uma Sim, troca, tinha que ter uma tinha. troca, assim ou não? Ou era demandado mesmo, todo mundo ganha da Irmandade, mano? Não, era ganhava se participasse, era por participação. Uhum. E Ah, quem legal. bancava tudo isso era o Perseu na época. Não sabia dessa não. Se eu soubesse, tinha entrado Nossa. na Irmandade. Então era uma coisa organizada, mas mesmo sabendo, o PC sabendo que era contra as regras do Taekwondo, mesmo assim ele Ele fazia isso. liberava. Eu acho que nem dava, né? Você comprar Não uma era nave e entregar pra contra outra as pessoa. regras. Não Não era era, contra as óbvio. regras. Mas, Não era, não. mas Você dá. podia transferir a nave, era uma coisa assim. Ele transferia dentro das regras, não era fora da regra, não. Mas você sabe se Lembro. existe alguém, se existiu alguém na DL que também fazia isso? Não? Tinha na DL. Inclusive, tá jogando com a gente aqui no EVE, é o Modok. Isso, Modok, verdade, Modok. Tinha esquecido, né? É, Quem entrava com dinheiro na DL era o Modok. o Borg nunca. Na entrevista ele disse que não existia alguém que bancava, assim, porra, financiava, porra, diferente. O Perseu É, também não financiava, ele ajudava conforme ele via que o cara tinha necessidade. Entrava um player na Irmandade, o cara não conseguia pagar aquela. Era a mensalidade, ou era as naves. Não conseguia as comprar as naves. naves. Aí ele ia É. lá, comprava um monte de nave e a gente ia passando conforme o cara precisava. Eu cheguei a ter aquelas naves compradas assim, eu cheguei a ter no estoque da Irmandade assim, tipo, umas 10. Mas O cara caramba. perdia, eu arrumava outra. Você tinha que também pagar a entrada, passagem pelos portais, né? Tinha portais que era pago, aqueles nodos mais altos, Então ele gastou que também era, bastante, né? ia ter gastado um Gastou. troco. Deve ter Esse gastado uma Gastou nota. gostava. bem. Eu naquela até achava que não gerava tanto dinheiro o jogo na época, né? Mas pelo jeito parece que sim. É, mas o que levava muitas vezes o pessoal da, por exemplo, o PC e o Modok comprar a Opla pra galera, era a rixa, né? Era a guerra, era o PVP ali, não era em si É, o era o PVP mesmo, exatamente. PVP forçava. E tanto é que a engine do Taekwondo foi criada assim, né? Pra que você, por exemplo, se você quiser fazer PVP ou quiser matar alguém, você vai ter que ter uma Lock 3, uma Pike 3, um Thor, sei lá, É, as naves, última Lobster 3, você geração. tinha que ter. No 2008 tinha uma separação boa entre as naves, né? Se você tivesse uma nave muito baixa, meu amigo, tu corre que tu vai morrer rápido. Não é E o que esse foi um ocorre dos hoje em motivos, e dia, né? esse foi um dos motivos do pessoal também aos poucos desistir do jogo, porque o pessoal que não podia comprar o Oplo simplesmente era batido facilmente com um cara que tinha o dobro de É, escudo de dano. com certeza. Era meu caso. Eu não Aí tava temos realmente um querendo caso comprar a aqui, né? nave. Eu chegava, não vou comprar essa nave não, mano. Aí chegava lá, jogava um pouquinho, até entrava no nodo comum, o cara tava lá batendo tudo quanto era NPC, não deixava nenhum pra você. Aí, pô, vou parar de jogar. Aí comecei a pensar em fechar site, tudo, né, com troço tudo. Aí mais tarde eu recebi um e-mail do Rank me convidando lá para daquela que ia ter lá em Florianópolis, lá, né, do Windows Living, do Tycoon Living Universe. Até achei que era trote, né, na hora quando eu recebi o e-mail. Aí eu Aham. entrei no IRC, conversei com ele. Não, não, cara, é legal, legal. Passa aí teus dados aí que a gente mandar aí passagem de avião, vai passar uns 4 dias aqui com a gente. Aí fui lá que eu conheci. Conheci o Bueno, a Lady, o Darkseid. Pô, foi muito legal aquilo lá, cara. Só O que ali Capitão eu Bueno, senti. Vocês acharam ele de novo? Eu cheguei a conhecer Ele tá. ele. Fui em Ele, São Paulo. olha, ele tá no meu. Pode até Eu tentar tenho ele marcar no uma. Skype. Esse tempo eu falei com ele. Eu fui em São Paulo lá conversar com ele uma época quando a gente tava ainda na Irmandade.
Eu tava indo em São Paulo, aí eu me encontrei com ele e mais outros dois players da Irmandade lá em São Paulo. Na época o Gold, né? Tinha o. Era o Gold. Gold não sei o que também, não lembro. Solid Gold. Solid Gold, ele e mais um outro. Bom, O aí Solid Gold é um que tentou jogar Eve e não conseguiu. Vários tentaram jogar Eve e não conseguiram. Mas muitos conseguiram. Aquela hora que você me perguntou quantos tinham vindo. Teve uma época que tinha muito da Irmandade aqui com a gente. Aí Aham. foram saindo, né? Teve o de Garrafa, o, o Cado tá até hoje, o Taikon, o que mais? O Ed Maffer. Tem um monte de gente que ainda jogou com a gente até um bom tempo. Uhum. Aí quando o pessoal vamos seguir a linha da cronologia do 2008, então o pessoal da DL quando saiu do Taekwondo, no Walk, e voltou, não a DL, né, mas sim, como você falou, a galera que era da Airborne, a Irmandade saiu, depois também DL saiu do jogo. Mas quais foram os motivos assim, relacionados a isso? Não, a gente saiu porque a gente não aguentava mais. E aí não tinha. A gente na época tava assim, tinha mandado no nosso fórum era muito movimentado, eu mandei assim, ó. Quem achar um jogo legal pra gente jogar, a gente vai jogar. Aí, não sei se foi cachorro, um jogo de, de browse, que você conquistava os planetas, mas era tudo assim, você mandava era tudo de Irmandade. Nós crescemos lá, chegamos a chegar entre as 10 corporações. Esse jogo era no mundo todo. A gente tava muito bem lá. Só que era um Não. joguinho de browse. Hum. Então, o pessoal também quer saber aqui como era ser comandante de uma corporação, que no caso não era comandante, né, era major, de uma corporação que ouvia seus participantes e lidar com a diferença de ideias. Cara, a gente ouvia. Tanto assim que se alguém quisesse montar uma corporação, a gente ajudava. Agora eu lembrei, realmente a conduta era da Irmandade. Era um major da Irmandade que ele falou assim, não, eu quero montar outra corporação. A gente falou assim, então nós vamos te ajudar. Mas é o meu jeito de comandar a corporação. Eu comando. O pessoal tá me mandando pergunta aqui também. Tá perguntando se no teste da Irmandade tinha uma sala chamada Creche do Tio Walker. Pra molecada ficar ali conversando, não sei o quê. Tinha, tinha, eu admitia na corporação muito. Um deles foi o. O menino tinha 9 anos. Também o pessoal tá perguntando se o nome Irmandade, se foi baseado nas histórias do Taekwondo ou foi o inverso. Porra. Cara, eu não lembro de onde que era esse nome Irmandade. Nosso primeiro nome foi Andrômeda. Aham. Foi Irmandade. Então o pessoal depois de um tempo, como eu falei, a gente tava até voltando, mas assim, depois de um tempo o pessoal da Irmandade saiu do jogo. Teve algum motivo? Alguns motivos que teve pra sair do Taekwondo? Quer dizer, foi o Ive. A gente saiu porque o Taekwondo não tinha futuro. Não tem futuro ainda. Tipo. E assim, o pessoal do brasileiro tinha referência, pô, eu tô na Aliança Veracruz, blá blá blá, agora pelo menos, porque tinha uma união, todas as corpos, não todas, mas a maioria era de uma única aliança, que era Veracruz. E acabou hoje a gente vê, pô, cada um tem gatos pingados de aliança, eu mesmo vejo gatos pingados de aliança ali. É. Ó, foi assim. A Vera Cruz, ela ficou dona de 22 anos. Nós mantivemos uma região inteira do Ive. E graças não à nossa capacidade, sim aos conchavos é, diplomáticos, né? Que a gente conseguiu naquela região. Porque se fosse pela nossa força mesmo, nunca teria conseguido nenhum sistema. Quanto Uhum. mais um pocket inteiro. Aí o que aconteceu? Quem conseguiu tudo isso foi um cara chamado Dark, que foi o cara que fundou a Aliança. Walk, jogo rápido. Volta pro Taekwondo ainda? Não, jamais.
Um Já cara, jogou a versão? Já. que você jogou? Já, eu gostou? joguei, baixei, pensando que aquele cara no espaço parece Lego online. o Falei, cara de eu criei um char. Pode procurar um char aí chamado Walkito. E o meu filho jogou lá e detestou também. Assim, na época que tu jogava nisso do 2008, ou que jogava Taekwondo, tu tinha uma rixa com o Borg, mas depois que agora que vocês já estão mais amigos, você sentiu uma diferença do que achava, e agora, porra, o Borg mudou. Coitado do Borne. Eu não sei, eu acho que ele é um cara, ele é um player legal, ele gosta de participar. Teve algum momento do Taekwondo que, porra, foi único, que, pô, você queria muito que voltasse? Ah, eu gostava de muita coisa no Taekwondo antigo, sabe? Bom, é isso aí. Valeu, Walk, valeu, galera que tá assistindo o vídeo, que tá torcendo aí pela entrevista. Quem sabe a gente venha com mais Baitê e outras pessoas aí que a gente consiga conversar. Valeu, Walk, obrigadão mesmo, cara. Valeu, obrigado a vocês. Valeu, Alck. Valeu, Angelos. Até mais. Até mais, A gente